Bem, pessoal, nós estamos aqui em mais um Projeto Gamaliel e eu estou aqui com nada mais, nada menos do que ele, profeta dessa nação, uma inspiração para mim, para você que está assistindo, Pastor Silas Malafaia. Pastor, uma honra ter o senhor aqui, viu? A alegria, a honra é minha. Muito obrigado, Lucas, por estar aqui com você, com esse povo abençoado que te acompanha. Deixa eu te falar, pastor, eu sou mais ou menos a sua história. Aos 12 anos de idade, seu pai bateu na porta, falou, ó, meu filho, dinheiro na conta, tá tudo certo, tá tudo preparado, segue esse caminho, vai por ali à direita, tudo foi mais ou menos assim, tudo preparado? Ruim. Meu pai foi um cara extraordinário. Com 6 anos, depois de eu aprender a ler e a escrever, ele me ensinou a guardar textos da Bíblia. A partir de 6 anos de idade. E tudo que uma criança é treinada entre 6 e 12 anos e tem a aptidão para aquilo, piano, futebol, qualquer atividade, ele vai poder desenvolver aquilo com grandeza. Então, entre 6 e 12 anos, meu pai me treinou a guardar textos da Bíblia. E a partir daí eu passei a fazer isso naturalmente, né? Porque criou em mim o prazer e escola dominical e tal. Com 10 anos de idade, meu pai me ensinou a ler jornal. Como é que se lê jornal, como é que é uma notícia, a política nacional, política internacional. Eu acompanho política do Brasil desde que eu tenho 10 anos. Eu posso falar um pouquinho da história política do Brasil desses últimos 50 anos. Como também de histórias de política mundial. Eu louvo a Deus, né, pelo pai. Meu pai foi um modelo, foi um herói. Meu pai que me impregnou, que me disse algumas coisas desde que eu sou garoto e que entranhou em mim. Se você está com a verdade, não tenha medo de nada. A verdade pertence a Deus e Deus vai estar com você. Nunca me esqueço uma história, uma palavra. O senhor disse que estava caminhando com seu pai num morro, olhou para as montanhas. Isso aí, meu pai disse, está vendo isso lá, meu filho? Está vendo aquela montanha lá embaixo? Lá na frente, altas, você pode chegar a lugares altos. Vai depender da sua comunhão com Deus, relacionamento com Deus, sua força, seu desejo, seu trabalho, suas atitudes. Então, meu pai foi um cara espetacular, extraordinário. Tanto meu pai como minha mãe. Eu tive o prazer de ter 2 escolas diferentes. Meu pai e meu sogro. Meu pai um cara empreendedor, dinâmico. Meu pai era um orador, um tribuno. Eu sou fichinha perto dele. Meu pai é um orador, monstro de retórica, de falar. E meu sogro, um grande pastor, um apacentador, um cara com uma sabedoria para lidar com pessoas. Então eu pude observar 2 escolas diferentes. Eu tive esse privilégio que poucos têm, de ter meu pai de um lado e meu sogro de outro, que eu comecei a namorar Lisete com 14 anos. Então eu passei a conviver na casa do meu sogro a partir de 14 anos. E foi um grande mentor, né? Foi quem eu substituí na igreja. E ele era um grande pastor, com uma sabedoria de vida monstruosa, que me ensinou alguma coisa como lidar com pessoas. Foi meu sogro. Meu pai me ensinou a ser empreendedor, a não ter medo, coragem, bota para quebrar, rompe, vá para frente. Isso não te isentou uma vez, eu lembro que você falou que quebrou mais de 10 vezes. Quebrei mais de 6, eu quebrei, claro. E porque eu tinha esses ensinamentos, nunca desista, tente de novo, não se entregue, por pior que seja a situação. Esse é o problema, a pessoa quebra na 3ª, na 4ª, ela para e pensa, não, se eu tenho uma maldição sobre mim... Ou então ela começa a ficar insegura. Que também contribuiu para eu não ficar insegura, minha esposa. Porque se você quebra 2, 3, 4 vezes e tem uma mulher do teu lado, você até não dá certo em nada. Pô, só faz nada. Meu irmão, você vai ficar... A mulher sábia edifica. É interessante. A autoridade pertence ao homem, mas quem edifica a autoridade do homem é a mulher. A mulher é a base da autoridade do homem. Então, se a mulher solapar essa autoridade, não tem macho. Vai cair, vai se ferrar. Então, minha mulher foi simplesmente extraordinária em não fortalecer meus fracassos, mas me ajudar a romper e a continuar. Se não fosse a Elisete, o jeito que ela é, eu não sei se eu teria vivido uma vida insegura e a partir dali ter medo das coisas. Tem até uma frase clichê, mas muito sábia, né? Que ao lado de um grande homem sempre tem uma grande mulher também. A minha esposa... Ou seja, nem sempre precisa ser visto, né? Perfeito. Agora, pastor, uma coisa interessante. O senhor saiu
tese, ok, uma família boa, estruturada, a gente percebe que você está falando das escolas maravilhosas e tal, mas querendo ou não, você não é o Silas, não era o Silas Malafaia, não era o pregador chamado a pregar em todo lugar. Você saiu em tese, hoje, se for comparar onde o senhor está, onde estava, o senhor saiu do vale, o senhor saiu do negativo, se for verificar onde você está. Consegue me dizer, assim, 3 coisas que você pegaria bem na camisa do Silas, assim, traria bem perto, olhando há 20 anos atrás, não, até mais, se fosse o caso, mesmo 30 anos atrás, 40, não sei, pega perto e traria ele bem de perto, enquanto moleque, quando ele foi lá na casa da digníssima e falar aos 14 anos que queria casar com ela, com as melhores intenções, imagina o sogro, e aí? O que você faria para aquele moleque? Olharia para ele hoje, olharia 3 coisas, você daria na lata dele, vivendo, sabendo tudo o que aconteceu. Primeiro, não viva no risco o tempo todo. Eu vivi muito no risco. Você pode arriscar. Não tem nenhum homem de sucesso na vida que não tenha corrido risco. Não tem nenhum. Tá? Agora, viver no risco o tempo todo é muito perigoso. E eu vivi no risco. Botei muita pressão em cima da minha esposa por causa disso. Então, dizer que não, eu voltaria e faria a mesma coisa. Eu não. Muita coisa eu não faria. O risco que eu vivi, a pressão que eu submeti minha mulher, por causa da pressão das coisas que eu fazia, certo? Isso mexeu muito com o meu estado emocional, que eu vivia igual um siri na lata, sabe? De tanta pressão que eu participei. Então, eu não viveria o tempo todo em risco como vivi. Eu não submeteria a minha mulher às pressões que eu submeti e eu romperia alguns relacionamentos que eu tinha que ter rompido e não rompi. Lembro uma vez, escutando que chegou um ponto da vida do senhor que começou a sair sangue aqui no... Eu tinha 28 anos, estava com tanta pressão, fui pregar numa igreja em Fortaleza, de repente eu tonteei um jato de sangue assim, no púlpito, de sangue. Aí fui para o médico, a médica falou, olha, ainda bem, que se isso não acontecer, você ia ter um aneurisma, você ia ter um AVC. Livramento. Foi, porque na tua idade... Literalmente livramento, porque eu estava cuidando da saúde. Minha pressão lá em cima, por causa dessas pressões e de riscos que eu vivia, em alto grau. Então, meu irmão, teve uma hora que a tampa da panela vai voar. Então, tem coisas, irmão, que você não precisa viver o tempo todo, porque é muito perigoso e a casa pode cair. Deixa eu te perguntar, qual que para você é o filtro, o senhor aqui é o filtro entre viver no risco e viver pela fé? Qual que é esse filtro, assim? Qual que é ali? Não é fé. Não, isso tá arriscado demais. Qual que é esse filtro? Bem, viver pela fé é um risco, porque você está no mundo humano trazendo o transcendental. Então, as coisas não vão acontecer como eu quero por causa da minha fé. Abraão é o pai da fé, mas vai ver o que ele passou. É o pai da fé, meu brother. Os heróis da fé. Vai ver o que eles passaram. Você não se descarta da vida humana mesmo você tendo fé. Então, muitas vezes você usa a fé e quanto mais você usar a fé, se prepare para passar por riscos. Porque você está entrando no mundo do invisível. Não é do palpável. Então isso é um risco, porque você é humano. Né? Você tem medo, você sofre pressões. Agora, tem gente que vive num risco da lógica. Esse é perigoso. Não, acho que isso aqui vai dar certo, eu vou arriscar isso. E papa, esse é o perigoso. Outros vivem num risco, não, eu creio, eu pedi direção a Deus, eu vou passar por isso. Deus falou. Vou passar, eu creio, eu vou segurar uma batata quente, mas eu vou passar. O outro é o risco da lógica, só da percepção humana, só da inteligência humana, esse aí é perigoso. O homem pelo homem. É o homem pelo homem, esse é o perigoso. Não confia no homem, faz então, você tem que saber que risco você está correndo, porque a fé, você vai se lançar no escuro, crendo que Deus vai estar com você. E muitas vezes não vai sair conforme você acha que tem que sair. Davi era um homem de fé, está na lista dos heróis de fé, mas viveu 13 anos fugindo. Morreu cedo, né? Viveu 13 anos, de 15 a 17 a 30 anos. Meu Deus. Então, quer dizer,
É isso que a gente tem que entender. Muita batalha. Tem que entender isso. Não, porque eu creio. Vai, segura então, irmão. Você crê, mas tem um mundo humano. Você crê, mas você é humano. Que recado o senhor pode dar para aquelas pessoas? Primeiro, o senhor já percebeu, a opinião alheia não lhe importa. Senão, o senhor não ia nem dormir. Ponto, acabou. Né? Não vamos nem entrar nesse mérito de inteligência emocional aqui. Mas, o que você diria para a pessoa que está falando o seguinte, como tem tantas aí no comentário do seu Instagram lá, né, no Facebook, fala, para de falar de política, faz o quê? Esse crente, na minha opinião, tapado, né, que falou assim que Deus não tem nada a ver com a política. Qual que é o teu recado para ele? Bem, primeiro, se Deus não tem nada a ver com isso, se você for assaltado, não vá à polícia dar queixa, porque isso é cidadania. Se teu patrão não depositar o fundo de garantia, não vai à justiça trabalhista, porque isso é cidadania. Isso é a maior hipocrisia. Deus trata o homem como um ser biológico, psicológico, sociológico e espiritual, no Antigo e no Novo Testamento. Se você tentar destruir um desses mundos, você vai ter problema. Deus, quando levou o povo para ficar 70 anos no cativeiro da Babilônia, 70 anos numa terra estranha, Jeremias 29, 8 instruções, 6 de cunho exclusivo social, uma de cunho social e espiritual e uma de cunho espiritual. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Mas as outras, planta, construa, multipliquem, tudo instrução social. Deus não despreza a humanidade. Isso é ignorância, é alienação. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O diabo opera na ignorância. Então, onde há conhecimento, o diabo cai fora. Você é cidadão dos céus, mas é cidadão da terra. Me diz um versículo que Deus, ou Jesus, menosprezou a cidadania terrena. Mateus 22, 21, dá a César o que é de César, dá a Deus o que é de Deus. Romanos 13, a lei aí, do 2 ao 7. A quem tributo, tributo, a quem honra, honra. Cidadania. O apóstolo Paulo, Atos 16, do 35 ao 39. Bateram nele, botaram na cadeia, depois eu queria que ele fosse embora. Não vou não, sou cidadão romano. Fui para a prisão sem julgamento. Os caras tremeram. Zero julgamento. Meu filho, que história é essa? Que pegar o barco. Vamos deixar de ser ignorante. Que conversa é essa? Você é cidadão dessa terra. Tem deveres e tem direitos. Essa que é a verdade. Eu não deixei de ser cidadão porque sou pastor. E ponto. Agora, pastor, uma coisa. Três dicas, 3 conselhos para a gente encerrar. Que as pessoas precisam ter. Porque talvez alguém assistindo aí que está no negativo, está pensando em se matar, está pensando em desistir. Está cabulosa a vida aí. 3 conselhos assertivos para a vida dela. Primeiro, não desista. Não desista, por pior que seja a situação. Não desista. Você está vivo? Tem projeto de Deus e tem plano de Deus. Segundo, peça direção a Deus na sua vida. Não é porque você vai repetir uma coisa que você já fez acontecer e deu certo, que vai dar certo de novo. Faça igual a Davi. Subirei contra os filisteus, sobe. Botou para arrebentar em cima dos caras. Passou um tempo, os caras voltaram a se reunir no vale. Davi disse, bem, se Deus foi comigo da primeira vez, vai ser da segunda. Senhor, e agora? Agora vai ser diferente. Você vai ouvir um barulho de cavalgaduras nas copas das amoreiras. Quando você ouvir, pode partir. Deus mudou a maneira de agir, o plano e o propósito. Então, não pense que Deus trabalha com essa lógica humana. Consulte a Deus, pergunte a Deus, peça direção a Deus. E outra, peça a Deus sabedoria, que dá e não lança fora, não joga no teu rosto. Então, não desista, peça direção a Deus e peça sabedoria para você tomar decisões certas. Tem outros conselhos que eu posso te dar, certo? Tome atitudes na vida, né? Pense bem nas escolhas que você vai fazer, construa relacionamentos, olha o caráter, as crenças e os valores das pessoas, para você ter uma pessoa para dizer que é seu amigo. Então são coisas, meu queridão, que você pode colocar na sua vida que vão dar certo. E sirva a Deus, creia, ame a Deus. Não tem um relacionamento, coisa linda de Daniel. Daniel orava 3 vezes ao Senhor, como antes estava acostumado a fazer. O que o texto está dizendo em Daniel 6,10? Que Daniel, antes de ser primeiro-ministro, tinha uma intimidade com Deus. Passou a ser primeiro-ministro de um dos maiores impérios da história, continuou tendo relacionamento com Deus. Mantenha um relacionamento constante com Deus.
E está vendo uma geração que a terra está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Vemos uma igreja calada, que precisa se prontificar e dizer quem ela é, a que veio, qual é a missão, qual é a mensagem e a identidade dela. Né? 2 textos da Bíblia. Mateus 5,16, Jesus. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Agora Paulo em Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis filhos de Deus, no meio de uma geração corrompida e perversa, na qual resplandeceis como astros no mundo. A sua luz resplandeça diante e no meio. Como é que você vai resplandecer no meio, se você vive afastado da sociedade? Diante, as pessoas estão observando você. No meio, no convívio que você tem. Então, se você se alienar, a tua luz não vai brilhar nunca. Você foi feito para brilhar diante e no meio dos homens. Uma coisa, não brilha porque está no alto. Está no alto porque brilha, né? E outra, brilhar onde tem muita luz é mais uma luz. Luz só brilha no meio de trevas. Ok? Amém. Amém. Pastor, o senhor sempre recebeu pessoas, profetas internacionais e tantos outros lá. Muito obrigado. O senhor concluía fazendo com que eles profetizassem na vida das pessoas. Gostaria que você fizesse uma oração. A gente já está encerrando. Eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida e a tua casa. Eu declaro que Deus tem projetos para você. Use o seu potencial no limite máximo, que Deus vai agir naquilo que você não pode. Que a bênção de Deus te acompanhe, que o Senhor te livre de pragas, de moléstias e pandemias, que você possa brilhar onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, no meio da sua família. E eu declaro que tem uma nova estação de Deus para você, que Deus tem coisas que ainda não te revelou, esperando você dar passos para que Ele possa manifestar. Chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. Tenha intimidade com Deus e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado, pastor. Obrigadão, negão. Até a próxima. Em nome de Jesus. Um abraço.